Fala galera, tá começando mais uma aula da monitoria. A disciplina Nutrição Dietética do Adulto e do Idoso, e eu sou o Leonan. O conteúdo que nós vamos estar trabalhando hoje será o conceito, né? Por que é importante fazer esses cálculos, para que eles servem, e vamos estar calculando NPU, NDPcal e o NDPcal por cento. Bora para a aula. Então, galera, um conceito, né? Por que esses cálculos são importantes? É porque eles nos dizem o quanto de proteína proveniente da alimentação que nós vamos utilizar. Aí nós podemos utilizar essa proteína para a nossa homeostase, para o sistema imunológico, para as diferentes necessidades que o corpo vai estar tendo. Primeiro, nós vamos começar calculando o NPU. O NPU seria a quantidade de gramas de proteínas da refeição que serão utilizadas pelo organismo. Aí eu dividi em 3 passos para ficar mais fácil, que são eles: identificar a fonte de onde aquela proteína está vindo, se é leguminosa, se é cereal, se é animal. Depois, nós vamos calcular quantas gramas de proteína tem nos alimentos e depois o terceiro passo é multiplicar as gramas de proteína de cada fonte pela taxa de absorção de cada grupo, que eu vou estar falando mais à frente como que nós vamos estar fazendo esses cálculos. Então vamos lá, identificando as fontes alimentares. Ela pode ser de 3 formas: animal, leguminosas e cereais. As fontes animais provenientes da carne, do leite, ovo, leite, iogurte, salame, etc. As leguminosas podem ser feijão, lentilha, soja, grãos de bico. E as fontes cereais de proteína podem ser arroz, macarrão, pão, biscoitos. E aqui eu deixei a foto de um cardápio para que nós possamos estar identificando quais os alimentos nós vamos estar calculando. E eu já até deixei marcado, né, para facilitar. E vamos identificar as fontes alimentares também. No caso, o assim grelhado, ele é uma fonte animal. E aí, eu já deixei marcado também quantidade em gramas que já possui nessa preparação. O assim grelhado, de origem animal, tem 46 gramas. O arroz branco tem 125 gramas. E o feijão preto tem 86 gramas. Mas isso lembrando a quantidade do alimento. Depois, nós vamos estar calculando a quantidade de proteínas que contém dentro dessas gramas. Agora, depois de ter identificado as fontes, nós vamos estar calculando a quantidade de gramas de proteína nas determinadas fontes alimentares. Aí, como eu já deixei marcado também para facilitar, o assim grelhado ele possui 46 gramas. Dentro dessas 46 gramas, tem 12,28 gramas de proteína. O arroz branco, 125 gramas de arroz, tem 3,15 gramas de proteína. E o feijão preto, tem 86 gramas, possui 3,85 gramas de proteína. Como que você vai fazer isso se você tiver uma quantidade diferente do que está aqui? Por exemplo, você faz uma regra de 3. No 125 de arroz, vamos supor que você vai comer 150 gramas de arroz. Aí você faz uma regra de 3. Se 125 tem 3,15, 150 gramas de arroz terá quanto? E aí você faz essa regra de 3 cruzada. Mesma coisa para o assim grelhado, ou para fonte de fonte animal, ou fonte cereal, ou fonte leguminosa. Independente da fonte,
você pode olhar a tabela taco, ver em quantas gramas tem. Se a tabela mostra em 100 gramas de alimento determinada quantidade de proteína e você só tem, por exemplo, 46 gramas, igual eu tenho aqui o aço grelhado, você vai fazer uma regra de 3. Se em 100 gramas possui quantidade X de proteínas, em 46 gramas vai ter quanto? Multiplica cruzado que você vai achar esse cálculo. Agora, o terceiro passo é multiplicar as gramas de proteína pela taxa de absorção de cada grupo. Lembrando que os valores de taxa de absorção são fixos. Então, eu já coloquei a tabelinha do lado novamente para poder facilitar nossa visualização. Nós vimos que a fonte animal tem 12,28 gramas de proteína e a taxa de absorção do animal é de 70%. Então, nós vamos calcular 12,28 vezes 0,7. Que aí nós encontramos 8,59 gramas de proteína. Na fonte leguminosa, ela tem uma taxa de absorção de 60%. Então, nós vamos multiplicar 3,85 vezes 0,6, que aí nós encontramos 2,31 gramas de proteína. E as fontes cereais, elas têm uma taxa de absorção de 50%. Então, eu estou multiplicando 3,15 vezes 0,5, que é igual a 1,57 gramas de proteína. Beleza, só que você tem que ter agora atenção, porque se você tiver duas fontes diferentes, você primeiro soma as gramas das duas fontes e depois você multiplica pela taxa de absorção. Por exemplo, você tem arroz e macarrão. Você vai, soma a quantidade dos dois primeiro, depois você multiplica pela taxa de absorção, que aí você vai encontrar gramas de proteína. Depois que você ter calculado individualmente cada proteína, você tem que fazer a soma, né? Para você saber quanto daquela refeição total você está ingerindo. Então, nós somamos ali 8,59 gramas, 2,31 gramas, mais 1,57 gramas, que achamos um total de 12,47 gramas de proteína daquela refeição. Agora, para achar o NPCal, nós vamos multiplicar o NPU encontrado, que foi 12,47, por 4 quilocalorias. Lembrando que a proteína e o carboidrato ofertam 4 quilocalorias. O lipídio oferta 9 e o álcool oferta 7 quilocalorias. Só que no nosso caso aqui, nós vamos estar calculando somente a proteína. Então, você vai calcular o total encontrado, 12,47 gramas, vezes 4 quilocalorias. Nós encontramos, então, 49,88 quilocalorias daquela refeição, né? Que nós primeiro encontramos o total de gramas de proteína e nós transformamos esse total encontrado em calorias, para a gente saber quanto daquela refeição equivale àquela refeição no caso. Depois de ter encontrado quantas calorias equivale àquela quantidade de proteína, nós precisamos saber o quanto daquilo equivale do nosso total de calorias da refeição. O quanto do percentual daquela refeição de proteína nós vamos estar absorvendo. Então, nós vamos voltar aqui, coloquei a tabela de novo. O total de calorias, eu deixei marcado aí, é 639,24. E agora nós vamos descobrir quanto dessa proteína, em termos de caloria, está sendo absorvido da refeição. Para calcular o NDPK por cento, nós fazemos em regra de 3.
nós já vimos isso. Olha, se 639,24, que é o total de calorias, que é o total daquela refeição, né? O total de calorias daquela refeição, equivale a 100% dela, 49,88 equivale a quanto? Fazemos a regra de 3 cruzada, nós achamos, eu vou fazer passo a passo, 639,24x igual a 4.988. O x fica, passamos 639 para o outro lado. Então, nós dividimos 4.988 dividido por 639,24, que aí nós encontramos 7,8. Isso equivale a 7,8% da nossa refeição, que será absorvido em gramas de proteína. E até coloquei aqui que o PAT, né, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, se vocês estiverem trabalhando numa UAN ou algo assim, ele equipara que o valor, ele equipara um limite, né, uma margem de 6 a 10%. Então, se esse cardápio que nós calculamos tivesse feito para uma UAN ou algo assim, está dentro do valor pré-estabelecido pelo PAT, que nós encontramos 7,8%, e a margem deles é de 6 a 10%. No entanto, se você tiver que calcular um cardápio independente do PAT, aí você achou o percentual, é a mesma coisa para calcular. Acha o total de gramas de proteína, verifica quantas calorias tem essa gramas de proteína e faz uma regra de 3 do total, que aí você vai encontrar o percentual em porcentagem de gramas absorvidos daquela refeição. Siga o GB nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, e fique ligado, fique por dentro de tudo que tem acontecido na nossa faculdade. E aí está meu telefone de contato, o meu e-mail. Muito obrigado pela atenção de vocês, um excelente estudo. Qualquer dúvida aqui tá as formas de vocês poderem se comunicar comigo. Só mandar um zap, um e-mail que eu vou estar respondendo o mais breve possível. Valeu, bons estudos. Obrigado, essa foi mais uma aula da monitoria. Eu sou o Leonan e aqui estão os meus dados para contato. Qualquer dúvida pode me procurar.